Gibi Fire, bom dia. Repita, Gibi Fire, bom dia. Hoje falaremos sobre Conan, o bárbaro, o conquistador, o rei, o desolador. Nossa, Conan é muito doido, né, bicho? Meu Deus, vamos lá. Eu tô muito empolgado pra ver como é que vai sair esse podcast. Eu acho que eu nunca pesquisei tanto sobre um gibi, um título antes pra fazer os episódios, sabe? E foi empolgante. Tipo, foi natural, fui pesquisando porque tava muito legal de pesquisar sobre. E vamos ver como é que vai ficar esse episódio. Então, antes de falar do Conan, vamos falar de mim. Sempre de mim primeiro, né? A minha história com Conan já começa na infância, assistindo aos 2 filmes do Arnold Schwarzenegger. Né? Já de criança eu gostava de filme, depois, quando eu fiquei mais jovem, eu fiquei um jovem cinéfilo que adorava assistir filmes e reassistir filmes, então eu reassistia os filmes do Conan. Um pouco mais velho eu comecei a gostar muito de trilha sonora de filmes, então eu ouvia muito a trilha sonora do filme do Arnold Schwarzenegger, muito mesmo. Até hoje, às vezes, dou uma ouvida. E depois, eu lembro que ali na época do 3º filme, que é do filme do Jason Momoa, pipocou vários portais falando de Conan. Na época eu ouvia muito Jovem Nerd e Matando Robôs Gigantes. E eu lembro que cravou na minha mente uma frase que o Afonso Solano, que é do MRG, mas não tenho certeza se ele foi convidado no Nerdcast, que ele fala, mas o Howard, quando escrevia o Conan sem aquela tanguinha de texugo. Ele tinha armadura, ele era mais esguio também, ele tinha missões de furtividade e roubo. A visão que a gente tem do Conan, do Arnold Schwarzenegger, pode ser mais popular e tá na mente de todo mundo, mas não era a obra original. E isso ficou na minha cabeça por bastante tempo, porque eu não ia ler os contos do Howard, né? Porque eu era mais cinéfilo, gostava de assistir filme toda hora, todo momento. E isso só foi vir mais pra frente, né? Que eu comecei a me empolgar, né? O cinema não conseguia mais suprir a minha sede de fantasia. Então eu tinha que buscar outros materiais e comecei com livros de gibi. E essa frase do Afonso Solano ficou na minha mente até hoje, assim. E, claro, comecei a ler gibi ali com os clássicos da DC e da Marvel, mas uma hora isso cansa também. Então daí você vai procurar outros materiais mais adultos, mais elaborados, né? E uma hora ia chegar o Conan. Eu comecei pelo material da Dark Horse na época, por motivo de ter mais facilidade com a arte atual, né? A arte atual, vide-se 2002, 2003, tá? E li, até hoje eu leio muita coisa do Conan Dark Horse, de vez em quando da Marvel, e eu gosto muito ainda também do material da Glenar, mas a gente já fala dessas publicações. Esse era o meu contexto, e agora vamos partir para o contexto do Conan mesmo, que começa na década de 20. O autor, o Robert E. Howard, ele nasceu lá um pouquinho antes do século começar, e durante a década de 20, ele se popularizou muito no meio pulp. O que acontece? Ali na década de 20, o mundo estava vivendo uma transformação assim profunda. A gente tinha acabado de passar pela expansão do mercado mercantil, onde o capitalismo se instaurou e a gente não sabia lidar com isso. Então, obviamente, a gente se ferrou. Em 1929, a Bolsa de Valores, que era assim muito diferente do que é hoje, mas ela conseguiu quebrar.
E todo mundo se fudeu. Todo mundo se fudeu porque tinha muita coisa, ninguém conseguia comprar, né? O mercado especulativo se especulou pra cacete. Então, quando você vai pra cacete, né? A mentira instaura, a falsidade instaura e uma hora isso explode na cabeça de todo mundo. E o Howard, ele foi um jovem que estava começando sua carreira de escritor e ele estava passando por tudo isso. Ele também era um jovem que, além de estar vivendo uma profunda, observando uma profunda transformação mundial, né, mais acentuada ainda nos Estados Unidos, importante ressaltar, ele observou, ele não viveu muito isso, porque ele estava numa situação até um pouco boa, no sentido que a família dele já tinha algumas posses, o pai dele também era um médico de sucesso, então assim, ele não passou necessidades nessa época, mas mesmo assim, ele tinha esse espírito Che Guevara de observar e sentir como se estivesse lá, né? Para quem nunca ouviu essa frase do Che Guevara, é muito boa, né? Se você tem a capacidade de sentir alguém sofrendo do outro lado do mundo, você está comigo. E o Howard tinha isso. Ele observava e ele sentia profundamente as transformações e, assim, criticava profundamente. Então, você vai ver esse criticismo da realidade em torno dele nas obras dele. Mas ele não tinha nada a ver com Che Guevara, tá? Antes que alguém fique puta aí nos comentários. A outra faceta do Howard é a comunhão com a mãe, uma vez que a mãe sempre foi muito doente de tuberculose. Ela viveu muito para quem tinha tuberculose na época, então ele sempre estava assim um pouco conectado com a morte. Ele sempre estava assim esperando a morte da mãe, o que levou ele a ser um cara assim super ligado com a mãe. E eu acho que talvez ele trabalhava para um caralho para tentar salvar a mãe, né? É um pouco especulativo, mas assim fazia total sentido. O que leva também ao seu suicídio fatídico, tá? Para quem não sabe, Robert E. Howard, assim que ele recebe o diagnóstico que a mãe dele entrou em coma, ele vai até o estacionamento de sua casa, entra no carro, pega uma arma e atira na sua própria cabeça. Ele fica agonizando por 9 horas e morre. Muito trágico esse autor. Assim, ele era uma pessoa aparentemente muito boa com todo mundo, ele não desrespeitava ninguém, assim. Só que ele tinha esse viés social, onde ele tinha essa conexão com a mãe e ele não conseguia fazer mais nenhuma outra conexão com os outros seres humanos. Ele era um cara recluso, que se focava no trabalho, focava na sua mãe, e era só isso que ele queria, né? E queria transparecer os seus medos e sua crítica dentro da sua obra de ficção. Muito triste, né? Espero que um dia o Dr. Who pegue ele do passado e mostre para ele o que a obra dele fez pro mundo, né? Pro mundo do popular. Então vamos falar da obra dele. Ele começou ali nos anos 20, fazendo contos para revistas pulp. Para quem não lembra, né, o contexto pulp era esse, né, de folhetim. A gente chama de folhetim, mas é um pouquinho diferente, tá? Ele se assemelha nesse... Aqui era novelas pequenininhas, né, que iam continuando ao longo das semanas. Lá nos Estados Unidos era mais antologias que eram publicadas, principalmente nas revistas pulp de ficção, né? Então o Howard ele publicou em outras revistas, mas a mais importante era a Weird Tales, assim, fantástica. A gente vive hoje o contexto popular de Marvel e filmes de fantasia por causa dessa revista Weird Tales, que cunhou toda uma geração de escritores, que veio cunhar outra geração de escritores, que cunhou a geração atual de
escritores de fantasia e ficção. Então o Howard estava ali nessa vanguarda dos anos 20. Ele era já popular, ele publicava muito bem, os contos deles vendia-se muito bem. E eu queria ressaltar isso, né? Ele era um cara já conceituado, diferente de outros ali da época dele. Tinha outros que eram também conceituados também ali na época, que nem o Isaac Asimov veio depois. Mas ali na época dele tinha também o Lovecraft. O Lovecraft, para quem não conhece, é aquele cara do horror cósmico. Em vida, o Lovecraft não foi reconhecido. Ele publicava, mas não se vendia. Era uma coisa muito escrotinha ou estranha, que não conseguia ter a coisa rentável. Só no final da vida do Lovecraft, ali em 37, ele foi um pouquinho reconhecido. E sabe por quê que deu certo? Porque o Robert E. Howard, em pessoa, mandou uma carta para Weird Tales falando: o que esse cara publicou é fantástico. É a coisa mais escatológica que eu li na minha vida, e a Weird Tales tem que continuar publicando esse cara que se chama H.P. Lovecraft. Tá? Acho que a única pessoa no mundo que reconheceu de cara as obras de Lovecraft, que hoje está mega voga, né? Tem o Lovecraft Country, o Love, Death and Robots sempre está fazendo alguma coisa de Lovecraft. Aqui no Brasil teve um pequeno boom de Lovecraft, tanto em gibi como livros, né? Então, para você ver que esse cara não só publicava muito bem, mas ele tinha uma visão além da obra dele. Então ele era um cara muito atento e sabia realmente identificar coisas que as pessoas da época não conseguiam, inclusive na obra pulp. É interessante também que esses caras começaram a se conversar. O Lovecraft chegou a ligar, né, depois que ele recebeu a carta lá na Weird Tales falando bem do trabalho dele. Eles estavam divididos por 3.000 quilômetros, né? Mas eles chegaram a trocar cartas, porque o Lovecraft ficou emocionado, né? Que o autor de Conan estava falando bem dele. E eles começaram a trocar cartas. E, assim, subjetivamente, eles começam a trocar, assim, temas nas suas obras. Como é que eu explico isso? Eu usei o termo subjetivo, mas eu também quero falar que não era claro e aparente, que eles estavam quase que escrevendo juntos as coisas. Porque eles trocavam cartas, eles falavam de temas de ser abordados nas suas obras e, principalmente na obra do Howard, ele tenta pegar, assim, arranhar esse troço de horror cósmico. Por quê? O Robert Howard, ele é considerado o pai da espada e feitiçaria. E isso quer dizer que a feitiçaria, ela pode estar presente, mas ela não é um tema central da obra, ela não é um plot que vai ser desenvolvido, ela pode ficar um pouco no entre planos, pode ficar assim, misterioso, uma coisa misteriosa, se era magia ou não. Não precisa ser explicado em seus meandros. A espada feitiçaria ela é calcada nesse tá presente, mas não tá ali, mas não tá, é importante, mas não é uma coisa assim muito boa. É diferente assim de falar de D&D, onde todo mundo faz magia, magia está em todo lugar e você vai ver magia toda hora. É mais importante os temas e críticas que o Robert usa da magia para criticar e explorar os temas do que a magia em si. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente já falou um pouco também ali de alta e baixa fantasia no episódio do Dragoneiro. Acho que aqui é total pertinente, uma vez que você pode considerar o espada e feitiçaria um dos ramos da fantasia, um subgênero. O contexto de
alta fantasia e baixa fantasia é super discutido. Acho que não tem consenso até hoje. Para mim, o Espada e Feitiçaria fica ainda no baixa fantasia. Tem uns que consideram como alta fantasia e eu entendo, total. Porque o mundo de Conan, ele não existe, ele foi fabricado. Mas o autor, ele pega e se calca em coisas do mundo real para criar um novo. Vou explicar isso agora. A gente vai esquecer um pouco esse negócio de alta e baixa fantasia, porque não tem consenso. Mas saiba que com certeza é o precursor aí da Espada e Feitiçaria. Então vamos lá. Então baixa fantasia para mim, porque o Howard, ele escrevia muita coisa histórica, ou seja, calcada ali no século XVIII, no século XIX, bababá. E teve uma hora que ele falou, puta, mas exige muita pesquisa. Eu não quero ficar pesquisando sobre a história, eu quero escrever logo. Vamos escrever logo. E daí ele fala assim, eu vou criar esse mapinha aqui parecido com o nosso. E diferente. Os povos ali vão estar igual, mas diferente. Ele teve a grande sacada, a Era Iboriana. Então ele fez um inserto lá de, acho que 80 páginas. Umas 80 páginas de inserto para ele ter um guia do que seria a Era Iboriana. Se passa antes da nosso tempo aqui na Terra, tá? E tem fundamento historiográfico. O que eu quero dizer com isso? A gente tem os primeiros relatos de humanidade ali na Idade Antiga. Ou seja, quando a gente tem os primeiros artefatos com escrita, onde começou a ter escrita, né? Ou seja, começou a ter um relato do que aconteceu. Isso é 3.000 anos antes de Cristo. 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Antes disso, a gente só vai ter, umas parafernália velha encontrada, talvez um esboço de arte, né? Que os historiadores acham que podia ser uma estátua, sabe? Mas não tem como ter certeza que existiram esses povos antes da Idade Antiga. Porque é muito velho e também a gente não consegue achar nada escrito disso, né? O que provavelmente acontece é que a gente era muito nômade, muito tribal, né? E a coisa era muito rústica, né? Muito provavelmente foi isso. Mas o Howard, ele fala assim, não, existiu civilizações do caralho entre o nascimento do Homo sapiens até a Idade Antiga, que a gente chama de pré-história, né? Mas a pré-história ali, com o nascimento do Homo sapiens, do ser humano, tem ali quase 100.000 anos de gap, que a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe que tinha seres humanos. Então, tem um gap ali de eras históricas que a gente não sabe o que aconteceu, e o Howard falou assim, eu sei. Teve a Era Iboriana, né? E depois a gente não sabe de nada, porque teve um cataclisma fudido e acabou com tudo. E inclusive mexeu com o mapa. Então ele pega essa ideia de Pangeia, né? Ele une a Europa, a África e a Ásia, tudo num continente quase aglutinadinho, e você consegue ver a forma e onde que se dividiu depois e se alongou para formar o mapa da atualidade. Então essa foi a ideia do Robert E. Howard. Ela é calcada num contexto ali paleontólogo, mas ela não é real. Então sim, ela é um mundo inventado, mas não é. Por isso que eu chamo ela de baixa fantasia, assim. Mas eu entendo quem chama de alta fantasia também. Eu acho que é super discutível e super pertinente também, tá? Lembrando que baixa fantasia não é pejorativo, é só uma classificação. Beleza. Então a gente tem esses contos narrando a vida do Conan. Depois que o Robert morreu, a gente teve vários outros copiadores tentando se
galgar ali nas costas do Howard. Eles estenderam, mexeram, fizeram várias alterações aos contos, fizeram outros contos que o Robert não escreveu e falaram que o Robert escreveu, sabe? Então foi bem complicado, assim, essa pós-mortem do Robert E. Howard, sabe? Acho que esses copiadores que eu chamo, né? A única coisa boa que teve é que eles chamaram o Frank Frazetta para desenhar as capas. E o Frank Frazetta, ali nos anos 60, cunhou o que a gente conhece o Conan até hoje, né? Aqueles cabelos negros, bombadão, a tanga de texugo e às vezes um capacetinho ali de viking, né? Sempre com a espada na mão. Pode procurar aí, é uma imagem que você já viu pelo menos umas 8 vezes na sua vida. Depois teve, sim, as adaptações para os quadrinhos. Primeiro na Marvel. O gênio que conseguiu isso foi nos anos 70, o Roy Thomas. Ele escreveu muito X-Men, editou muito Vingadores, ele falou assim, cacete, a gente vai começar a trazer elementos da nossa cultura literária para os gibis. Então ele fez um monte de coisa, ele trouxe Tarzan, do Burroughs, né? Ele trouxe o Elric, do Moorcock, e também o que mais deu certo, o Conan, né? Tem toda ali uma história de conseguir direitos do Conan, né? O Roy Thomas descobre que os direitos não estão com certas pessoas enganadoras aí e traz os direitos de fato para Marvel. E ele começa ali o Conan o Bárbaro, que é aquelas edições em formato americano, coloridinha e desenhada pelo... Esqueci o nome do cara, mas é um cara muito fodido no desenho. Hoje a gente fala que ele é o deus do desenho. E o cara que desenhou Arma X, esqueci o nome do cara. Mas começou ali e depois o Thomas também faz uma série paralela, que seria a Espada Selvagem de Conan. Por quê? O gibizinho, ele estava muito sancionado pelo Comic Book Authority Code. Ou seja, ele tinha que ser um gibi para criancinha. Não podia ter temas que o Howard falava nos contos nos anos 30. Que tinha nudez, tinha sexo, tinha crânio sendo esmagado, tinha estupro, tinha crânio sendo esmagado enquanto estava vendo estupro, tinha bicho do demônio sendo invocado na terra com sacrifício, tinha tudo isso. Um monte de coisa que o Comic Book Authority Code dizia que não podia ser feito. Para crianças, pelo menos, né? Para jovens adultos ali. Então, eles criam uma nova revista para adultos, em preto e branco, em formato magazine, né? Para ser vendida para adultos. E deu muito certo também, que é a Espada Selvagem de Conan. Ali, quem desenha é o John Buscema, outra lenda. O primeiro desenhista eu lembrei, é o Barry Windsor Smith, né? Que estava começando a carreira e despontou ali no Conan e foi fazer muitas outras coisas muito mais fodas depois. E depois, eles chamam na Espada Selvagem de Conan o lendário John Buscema. John Buscema é um cara ali que homenageia totalmente o desenho do Frank Frazetta, só que ele faz isso em quadrinhos, né? Quadrinizando a parada, né? O desenho do Frank Frazetta é aquele estático, onde o Conan tá fazendo uma pose, e o John Buscema consegue fazer esse desenho ganhar peso e movimento, né? Sem falar de cenários totalmente darks e muito foda. Dá muito certo, tá? A Marvel fica publicando até o final dos anos 90 Conan. Claro que teve umas trocas de roteiristas e desenhistas, né? Nada é para sempre. Também teve os filmes do Arnold ali, que popularizou o Conan não como um cara com cabelos negros, mas aquele castanho do Arnold, e não com olhos azuis, olhos castanhos do Arnold, e com
um sotaque austríaco. O filme é muito bom. O Arnold é uma pessoa do carisma do tamanho de divino, né? A gente gosta muito dele. Muita gente adora. O filme em si é muito bom, né? Tanto que o filme ele começa com uma frase do Nietzsche, né? O que não te mata te torna mais forte, né? E volta, o filme começa com o Arnold sendo um escravo, né? Então, ele entende, ou seja, o roteirista e o diretor do filme, eles leram Howard e falaram, a gente vai fazer diferente, mas a gente entendeu o que é Conan, que é esse cara que é muito maior que a vida e ele vai proporcionar esses momentos que você vai ficar incrédulo que alguém conseguiu fazer esses feitos. É muito bom. Eu tinha um colega de quarto que a gente ficava falando a frase do filme toda hora aqui, né? Conan, what's the best in life? To kill your enemies, to see them flee in terror and to watch the lamentation of the widow. A gente ficava repetindo essas frases do filme aqui toda hora, assim, é super divertido, né? É um filme, além de ser bom, ele é super divertido. Outra indicação também é o filme do Vincent D'Onofrio, que o Vincent D'Onofrio, para quem não lembra, é o Senhor do Crime aqui na Marvel, né? Mas na sua juventude ele fez esse filme, que eu esqueci o nome, é baseado num livro da obra e da vida de Robert E. Howard, e o Vincent D'Onofrio faz o Robert E. Howard. Um filme muito bom, passa o feeling total ali do final da vida do Howard. Tem algumas, assim, especulações, porque quem escreveu foi uma mulher que na época estava querendo aprender a escrever. Ela era uma professora de literatura e queria, como Robert Howard era famoso no meio pulp, ela queria aprender com ele a escrever bem. E ela diz que eles tiveram, sim, um relacionamento amoroso. Mas isso é a visão dela, né? A gente nunca vai conseguir ter certeza que isso aconteceu de fato. Mas o filme vai retratar a visão dela sobre o Howard, né? Que é talvez um dos poucos relatos que a gente tem de como o Howard era, porque ele era um cara muito recluso mesmo. E ele teve essa vida trágica que essa mulher viu em primeira mão. Então a gente vai terminar por aqui, porque no final das décadas de 90 a Marvel perde a concessão de publicar Conan. E quem compra a concessão é a Dark Horse, né? E é disso que a gente vai falar no podcast. Eu queria, mas vai ficar para parte 2, porque ficou muito extenso, né? Eu pesquisei pra cacete aqui a vida do Robert e do Conan, né? Então a gente vai partir na parte 2 desses comics da Dark Horse. E sim, daí a gente vai falar de gibi, finalmente. Então a gente se vê no próximo programa sobre Conan. Chizuku.